Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 155, estamos no nosso segundo dia do nosso segundo interlúdio messiânico. Hoje vamos ler os capítulos 3 e 4 do Evangelho de São Marcos e rezar o Salmo 20. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal, aí a gente vai aparecer para você todos os dias e você não vai perder nenhum episódio. Como eu disse, hoje é o dia 155, vamos ler os capítulos 3 e 4 do Evangelho de Marcos e rezar o Salmo 20. O Evangelho de São Marcos, capítulo 3. O homem da mão atrofiada. Entrou outra vez na sinagoga, onde havia um homem com a mão atrofiada. Vigiavam-no para ver se o curava no sábado, com intenção de acusá-lo. Diz ao homem da mão atrofiada: põe-te no centro. E pergunta a eles: o que é permitido no sábado? Fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Eles calavam. Repassando sobre eles um olhar de indignação, embora dolorido por sua obstinação, diz ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou restabelecida. Os fariseus saíram imediatamente e deliberaram com os herodianos como acabar com ele. Curas junto ao lago. Jesus se retirou com seus discípulos para junto do lago. Seguia-o uma multidão da Galiléia, Judeia, Jerusalém, Idumeia, Transjordânia e do território de Tiro e Sidônia. Uma multidão, ao ouvir o que fazia, acorria a ele. Disse aos discípulos que tivessem de prontidão uma barca, para que a multidão não o apertasse. Pois, visto que curava a muitos, os que sofriam enfermidades lançavam-se sobre ele para tocá-lo. Os espíritos imundos, ao vê-lo, lançavam-se sobre ele, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele os repreendia severamente para que não o descobrissem. Escolhe os 12. Subiu a montanha, foi chamando os que quis e foram com ele. Nomeou 12, a quem chamou apóstolos, para que convivessem com ele e para enviá-los a pregar com poder para expulsar demônios. Nomeou, pois, os 12. A Simão chamou Pedro. A Tiago de Zebedeu e a seu irmão João chamou Boanerges, que significa trovejantes. A André e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Tomé, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o entregou. Jesus e Beelzebu. Entrou em casa e se reuniu tal multidão que não podiam sequer comer. Seus familiares, quando o souberam, saíram para dominá-lo, pois diziam que estava fora de si. Os letrados que haviam descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu dentro de si, e expulsa os demônios pelo chefe dos demônios. Ele os exortava com comparações. Como pode Satanás expulsar Satanás? Um reino dividido internamente não pode subsistir. Uma casa dividida internamente não pode manter-se. Se Satanás se levanta contra si e se divide, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar seus bens, se primeiro não o amarra. Depois poderá saquear a casa. Eu vos asseguro que aos homens serão perdoados todos os pecados e blasfêmias que pronunciarem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão. É réu de um delito perdurável. É porque diziam que tinha dentro de si um espírito imundo. A mãe e os irmãos de Jesus. Sua mãe e seus irmãos se detiveram fora e enviaram um recado, chamando-o. As pessoas estavam sentadas em torno dele e lhe dizem: vê, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão fora e te procuram. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando os que estavam sentados em círculo ao redor dele, diz: vede minha mãe e meus irmãos, pois quem cumpre a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe.
Capítulo 4. Parábola do semeador. Em outra ocasião, começou a ensinar junto ao lago. Reuniu-se junto a ele tal multidão que teve de subir numa barca que estava na água. Sentou-se, ao passo que a multidão estava na terra, junto ao lago. Ensinava-lhes muitas coisas com parábolas. Ele as dizia, instruindo-os. Atenção! Um semeador saiu para semear. Ao semear, algumas sementes caíram junto ao caminho. Vieram os pássaros e as comeram. Outras caíram em terreno pedregoso com pouca terra. Faltando-lhes profundidade, brotaram logo. Mas ao sair o sol, se abrasaram e, como não tinham raízes, secaram. Outras caíram entre espinheiros. Os espinheiros cresceram e as sufocaram, e não deram fruto. Outras caíram na terra fértil e deram fruto. Brotaram, cresceram e produziram umas 30, outras 70, outras 100. E acrescentou: quem tiver ouvidos, escute. Quando ficou sozinho, os acompanhantes com os 12 lhe perguntaram sobre as parábolas. Ele lhes dizia: a vós é comunicado o segredo do reinado de Deus. Aos de fora, tudo é proposto em parábolas, de modo que por mais que olhem, não vejam. Por mais que ouçam, não entendam. Não aconteça que se convertam e sejam perdoados. E acrescentou-lhes: se não entendeis esta parábola, como entendereis as restantes? Aquele que semeia, semeia a palavra. Uns são os que estão junto ao caminho, onde se semeia a palavra. Enquanto escutam, chega Satanás e leva a palavra semeada. Outros são como o que foi semeado em terreno pedregoso. Quando escutam a palavra, acolhem-na com alegria, mas não têm raízes, são inconstantes. Acontece uma tribulação ou perseguição pela palavra, imediatamente sucumbem. Outros são semeados entre espinheiros. Escutam a palavra, mas as preocupações mundanas, a sedução das riquezas e o afã por tudo o mais os penetram, os sufocam e os deixam sem fruto. Os outros são semeados em terra fértil. Escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto de 30, ou 60, ou 100. Outras parábolas e comparações. Dizia-lhes: acende-se uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama? Não se põe no candeeiro? Não há nada oculto que não se descubra, nada encoberto que não se divulgue. Quem tiver ouvidos, escute. Dizia-lhes também: cuidado com o que ouvis. A medida com que medirdes, usarão convosco e com acréscimos. A quem tem, será dado. A quem não tem, lhe será tirado o que tem. Dizia-lhes: o reinado de Deus é como um homem que semeou um campo. De noite se deita, de dia se levanta, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro o caule, depois a espiga cheia de grãos. E quando o trigo está maduro, passa a foice, pois chegou a ceifa. Dizia também: com que compararemos o reinado de Deus? Com que parábola o explicaremos? Com uma semente de mostarda. Quando é semeada na terra, é a menor das sementes. Depois de semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, e lança ramos tão grandes que as aves podem se aninhar em sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a mensagem, adaptada à sua capacidade. Sem parábolas não lhes expunha nada, mas em particular explicava tudo a seus discípulos. Acalma a tempestade. No entardecer desse dia, lhes disse: passemos à outra margem. Despedindo a multidão, o recolheram tal como estava na barca. Outras barcas o acompanhavam. Levantou-se um vento de furacão. As ondas se arremessavam contra a barca que estava a ponto de afundar. Ele dormia na popa sobre um travesseiro. Despertam-no e lhe dizem: mestre, não te importa que naufraguemos? Levantou-se, ameaçou ao vento e ordenou ao mar: cala-te, emudece. O vento cessou e sobreveio uma calma perfeita. Ele lhes disse: por que sois tão covardes? Ainda não tendes fé? Cheios de medo, diziam entre si:
Quem é este, a quem até o vento e o lago obedecem? Salmo 20. O Senhor te responda no dia do assédio e te torne inacessível o nome do Deus de Jacó. Do santuário ele te envie reforços e de Sião te apoie. Leve em conta todas as tuas ofertas e declare gordo o teu sacrifício. Ele te conceda o que desejas e cumpra todos os teus planos, e nós celebraremos a tua vitória. Ergueremos estandartes em nome do nosso Deus. O Senhor cumprirá todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dá a vitória ao seu ungido. Ele responde do seu santo céu com a força de sua direita vitoriosa. Uns confiam em carros, outros na cavalaria. Nós invocamos o Senhor nosso Deus. Eles se encurvaram e caíram. Nós nos mantemos de pé. Senhor, dá a vitória ao Rei. Responde-nos quando te invocamos. Pai Santíssimo, nós vos louvamos e agradecemos, nós vos amamos e vos honramos. Obrigado, Senhor, não só pela bênção de teu Filho Jesus, mas também pela bênção de poder receber os ensinamentos dele, de conhecer o coração dele, o vosso coração, né? Porque Jesus é a palavra do Pai. E quando o vemos a ti, Senhor Deus. Então, vos agradecemos por cada uma dessas cenas, desses momentos de Jesus que o Evangelho de São Marcos nos mostra. Obrigado por São Marcos, obrigado por São Pedro, que contou tudo isso a ele, e obrigado por ti, Senhor Deus, porque mereces toda a gratidão, toda a honra, toda a glória, tudo, por todos os séculos dos séculos. Fazemos essa oração por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza, algumas coisas que eu queria destacar. Vimos só 2 capítulos hoje, né? O capítulo 3 e o 4. E tem algumas partes, alguns pontos que eu queria fazer alguns comentários rápidos. Primeiro é sobre essa história do homem da mão atrofiada. É a primeira coisa do capítulo 3, né? Que um homem com a mão atrofiada entra na sinagoga. E isso acontece no sabá, né? No sábado, mesma coisa. Já vamos falar mais sobre o sabá. Mas Jesus, ali, ele sabe que os fariseus estavam olhando ele fazer isso. Ele sabe que eles queriam o ver quebrando a lei. E diz lá que Jesus pergunta a eles: o que é permitido no sábado? Fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? E vocês já sabem disso porque estão caminhando pela Bíblia pelos últimos 155 dias, que no Antigo Testamento você poderia salvar uma vida no Sabate, né? Tá escrito isso lá. Mas aí diz, eles calavam. Repassando sobre eles um olhar de indignação, Jesus diz. Ou seja, eles ficaram em silêncio e Jesus olhou para eles. E sempre que eu leio essa parte, essa história, né? Quando chega nessa parte que diz que Jesus olhou para eles com indignação, eu fico imaginando como deve ter sido a expressão dele. Porque dá para entender a reação dele. Porque essas pessoas, elas sabem a verdade, elas sabem o que é certo. Elas sabem a resposta certa para a pergunta que ele fez. Mas eles ficaram em silêncio. Tipo, ele não reagiu assim porque eles deram a resposta errada. E sim porque eles não queriam responder o que eles sabiam que era o certo. Eles não mentiram. Eles só não falaram a verdade. E Jesus os olhou com um olhar de indignação. E nossa, imagina como deve ter sido. E eu fico pensando que podemos dizer, eu não minto, mas eu também não falo a verdade quando ela é necessária, quando precisam que eu a diga. E quantas vezes isso não acontece? Tipo, a mentira sim desonra o Senhor, mas quantas vezes não dizer a verdade, quando é preciso, também desonra o Senhor? E isso é algo interessante para se refletir, para rezar sobre e reconhecer a verdade nos momentos em que fazemos isso. Outra coisa que eu queria destacar sobre o sabá. Eu estava lendo um artigo da doutora Mary Healy sobre o Evangelho de Marcos. Ela é simplesmente incrível. Eu acho que eu já devo até ter falado dela aqui alguma vez. E nessa parte do sabá, ela disse: Jesus fica sendo acusado sempre que faz alguma cura no sabá. Então por que ele não simplesmente evita fazer no dia do sabá? Porque ele não... Parece até uma provocação proposital, porque ele podia fazer essas coisas no dia anterior ou no dia seguinte. Para que fazer exatamente durante o sabá? Então ela argumenta que ele fazia isso intencionalmente. Porque lembra, ontem vimos ele dizer: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E depois diz também: este homem é o Senhor também do sábado. Basicamente, Jesus está revelando sua autoridade divina ao realizar seus milagres também durante o sabá.
Ele está revertendo os efeitos do pecado e inaugurando uma nova criação, na qual a humanidade será restaurada plenamente à vida que Deus tinha planejado desde o início. E é isso que a doutora Healy diz. Jesus é o cumprimento do propósito original do Sabá, que era trazer as pessoas para a comunhão com Deus. Então é por isso que Jesus faz essas curas no Sabá. Não é só, eu vou quebrar as regras aqui. Na verdade, ele está revelando sua identidade mais profunda a nós e demonstrando o propósito original do Sabá, que é trazer a humanidade de volta à aliança, trazer de volta para a comunhão com Deus. E isso é muito bom de saber. Outra coisa para destacar hoje é que Jesus fala sobre o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Ele diz: aos homens serão perdoados todos os pecados e blasfêmias que pronunciarem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão. E essa parte faz muita gente se perguntar: beleza, como eu sei que eu não estou cometendo nenhuma blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é bom, né? Porque significa que você não quer cometer um pecado imperdoável. Mas o que seria esse pecado imperdoável? A blasfêmia contra o Espírito Santo. E o entendimento que a igreja tem e que ela declara claramente é que o pecado contra o Espírito Santo se trata de qualquer pecado que não permitimos a Deus perdoar. É isso. Essa é a definição. Não é blasfemar no sentido de dizer algo negativo ou de dizer algo blasfêmico, de dizer uma blasfêmia sobre o Espírito Santo, mas acaba sendo, na verdade, qualquer pecado que nos recusemos a levá-lo, a rendê-lo ao Senhor. O catecismo diz: não há limites para a misericórdia de Deus, mas quem recusa deliberadamente receber a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão dos seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Tal endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Então, mantenha isso em mente, que qualquer pecado pode ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas não é no sentido de, eu fiz isso, agora já era, é imperdoável. É no sentido de, eu tenho de levar todos os meus pecados aos pés da cruz. Eu tenho que levar tudo ao Senhor Jesus e permitir que Ele me restaure, permitir que Ele me perdoe. Agora, penúltima coisa. Tem uma parte da leitura que menciona os irmãos de Jesus. E essa é uma parte importante para entender porque, desde o começo, a tradição da igreja é que Maria permaneceu virgem toda a sua vida. Que Jesus sempre foi o seu único filho. Eu queria ressaltar que isso não veio do nada. Não é porque, nós queríamos que Maria continuasse virgem. Na verdade, essa ideia vem daqui, do próprio texto. Quando diz, e na nossa tradução diz, sua mãe e seus irmãos e irmãs foram. Em algumas traduções aparece como parentes, o que gera menos confusão, porque a palavra que foi traduzida para irmão é a palavra grega adelphoi. Adelphos é a forma singular para parente ou irmão. Adelphoi pode significar irmãos, sim, mas também pode significar primos, pode significar tios e sobrinhos, porque vimos essa palavra ser usada em outros momentos na Escritura. Ló e Abraão eram adelphoi, porém sabemos que eles não eram irmãos, eles eram tio e sobrinho. Mas ainda são adelphoi, ainda são parentes, né? E é essa palavra que é usada aqui. Então, quando você se deparar com trechos em que diz os irmãos de Jesus, você já sabe que não quer dizer exatamente irmãos. Na verdade, a igreja primitiva nunca acreditou que significava isso. Aliás, no terceiro ou o quarto século, tinha um homem chamado São Jerônimo. São Jerônimo foi quem traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para a língua do povo, o latim. E teve uma época que as pessoas chegavam nele dizendo: é bom você escrever um artigo sobre a tradução que você fez, porque tem um cara ensinando, dizendo que onde deveria ser interpretado como parentes de Jesus, na verdade seriam realmente irmãos de sangue de Jesus. Então você precisa escrever um artigo refutando essa crença. E aí, São Jerônimo, lá no terceiro, quarto século, isso é bem interessante, ele diz: não tem por que escrever um artigo refutando esse homem, porque ninguém em sã consciência poderia acreditar que Jesus realmente tinha irmãos. Aí falaram: sim, verdade, mas se você não responder e refutar essa ideia de que essa palavra adelphoi estava se referindo a irmão, as pessoas podem acabar achando que essa é a interpretação correta. E então São Jerônimo pegou sua pena com tinta e escreveu um artigo refutando a ideia. Mas a igreja primitiva era unânime quanto a isso. Não tinham nenhuma dúvida que adelphoi estava se referindo a parente, não a irmão de sangue. Na verdade, a própria Bíblia explica e demonstra
quase até que prova, eu diria, que as pessoas a quem são referidas como os irmãos de Jesus, na verdade são filhos de outra mulher. Por exemplo, sabemos com certeza que Marcos não está se referindo a irmãos de Jesus, filhos de sua mãe Maria, porque ele cita os nomes desses irmãos no capítulo 6, versículo 3 e no capítulo 15, versículo 40. Ele diz que Tiago e José, que foram citados como irmãos no capítulo 6, que eles eram filhos de outra Maria. Isso também tem no Evangelho de Mateus, e isso é algo fundamental para a gente entender. Aliás, outro exemplo, no fim do Evangelho de João, nós lemos essa parte inclusive no nosso último interlúdio messiânico, a parte que Jesus, da cruz, deixou sua mãe aos cuidados de João, o discípulo predileto, né? E então João a trouxe para sua casa e cuidou dela. E isso seria algo impensável se ela tivesse outros filhos que poderiam cuidar dela. Seria algo completamente impensável outra pessoa cuidar de Maria além dos outros filhos dela. Então a igreja é unânime quanto a isso, unânime. Que a palavra adelphoi se refere a primos de Jesus, seus parentes, e não seus irmãos, porque Jesus não tinha irmãos, porque Maria permaneceu perpetuamente virgem. Agora, eu tinha que fazer um comentário sobre essa parte. Agora a última coisa, eu tinha falado que era a penúltima, agora é a última. E é sobre a última coisa que vimos no capítulo 4, que depois que Jesus acalma a tempestade, diz, cheios de medo, diziam entre si, quem é este a quem até o vento e o lago obedecem? E isso é muito importante, porque de muitas formas o objetivo do Evangelho era revelar a identidade de Jesus. E o que ele revela é que os demônios já sabiam. Eles falavam, você é o Altíssimo, você é o Filho de Deus. Os demônios já sabiam de certa forma, né? E temos os apóstolos aqui cheios de medo se perguntando, quem é essa pessoa? Quem poderia ser ele? E é essa pergunta que Jesus responde com cada milagre que ele faz. A pergunta que Jesus responde de uma vez por todas com a ressurreição. Que ele é o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, o Verbo que se fez carne, a palavra do Pai, o Filho eterno do Pai. E ele é verdadeiramente Deus. Verdadeiramente Deus. Ai, cara, sou tão grato que Jesus foi enviado a nós pelo Pai, que o Pai o enviou à terra para a nossa redenção, para a nossa salvação, para que pudéssemos nos tornar filhos e filhas do Pai por adoção. E assim seguimos nosso interlúdio messiânico. Ainda temos mais alguns dias, o que vai ser bem legal. Vimos os capítulos 3 e 4 hoje e são 16. Então vamos passar mais alguns dias com Jesus, ouvindo o que ele tem a dizer e caminhando com ele. Vamos rezar uns pelos outros para continuarmos nossa caminhada na fé, com alegria, esperança e amor. E para que continuemos a ser as pessoas que Deus nos fez para ser. Eu estou rezando por você, por favor, rezem por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.